Então, polêmica. Como é que fica essa questão de comer carne no budismo? Já escrevi sobre isso. Não é tão complicado quanto se pensa, mas é um pensamento que tem nuance. Não é um sim ou não direto, não é preto no branco. É uma coisa meio nuançada. E, bom, para quem não vai ver o vídeo inteiro, a resposta final é melhor ser vegetariano. Se a pessoa não for vegetariana, ela também pode praticar o budismo. E se ela não for vegetariana, talvez seja melhor ela comer menos carne. Então tem 3 aspectos. Não sejamos radicais, mas vamos explicar por que tudo isso. Então, partindo do ensinamento em 3 níveis, né, que o Vajrayana, o budismo tibetano coloca, né, ou seja, Hinayana, Mahayana e Vajrayana. No Hinayana, para monges, eles não têm o direito, isso era a regra monástica nas tradições do budismo antigo, da época do Buda, assim. Como eles esmolavam comida, eles não tinham como escolher a comida. Então a única regra é que não podia comer um animal especialmente abatido para o monge, né? Então não adiantava chegar num lugar e matar uma vaca para fazer um churrasco para o monge. Aí o monge não ia poder comer, tinha uma regra, não pode comer um bicho que foi morto especialmente para ele, né? E daí, indo um pouco mais longe, assim, para evitar também que acontecesse algum tipo de matança nesse sentido, eles usam uma regra meio arbitrária que tinha que ter 6 atravessadores, né? Ninguém ia ficar examinando quantos atravessadores tinha na carne, na oferenda, mas se estiver bem longe da pessoa que está oferecendo a carne, aí esquece, né? Fazer o quê? Não podia salvar o animal está morto. Ser oferecido por um monge é um jeito de elevar o animal e não de denegrir o monge ou denegrir a sociedade, assim por diante. Aquilo é uma oferenda, né? Aquilo é uma... não dá para ficar discutindo com as pessoas que tipo de oferenda elas vão dar. Então elas oferecem o que elas podem, o que elas conseguem, né? Então esse é o nível mais baixo, mas para monges, né? Para leigos, bom, daí se a pessoa vai ter uma fazenda, não pode abater, né? Então naquele jeito rural de viver, assim, essa pessoa vai... Daí o Mahayana entra nessa perspectiva também. Então, se a pessoa vai produzir o próprio alimento, daí ela não pode produzir o alimento com morte, né? Então ela não pode comer carne. Então é uma coisa muito mais rígida no Mahayana. O Mahayana vai ter sutras dizendo de jeito nenhum comer carne, última coisa do mundo, termina com isso. Não vamos nem conversar, isso daí é o fim do mundo. Como é que pode um budista querer dizer que vai comer carne, né? Mas no Mahayana tem uma reflexão também de que nenhum alimento é livre de morte. Então, para produzir arroz, vai lá, mata um monte de insetos, porque tem que alagar uma terra, depois tem que colher, no revolver a terra, vários insetos morrem. Então, todas as atividades humanas envolvem desabitar seres, matar seres e assim por diante. Então, claro, o karma tem três níveis, né? Então, se a pessoa mata por raiva, é pior do que se a pessoa mata por apego, e que é pior do que se a pessoa mata por ignorância. Então, se ela mata sem saber o que está fazendo, sem intenção, sem querer, é um karma bem menor do que se ela mata porque ela quer o corpo, né? Porque ela quer fazer um uso do ser, né? Usar o couro, sei lá, e que é bem pior se ela mata por nojo, ou por raiva, ou por desprezo, ou por, né? Por, sei lá, várias razões que tem a ver com aversão, né? Então, a ignorância é um pouco melhor do que o apego é um pouco melhor do que a raiva ou aversão, né? E daí também essa distância que já se falou das etapas aí. Por exemplo, se você mata um ser que se você vai comer um ser que você matou, você tem um objeto que você matou em mente, então são 4 etapas do karma, né? Você identifica o objeto, aí você tem a intenção de prejudicar o ser, aí você age com base nessa intenção, e daí o ser é efetivamente prejudicado, ou caso você fracasse na sua ação, ele não é prejudicado, né? Então, qualquer uma das etapas produz algum karma, mas algumas vezes se você, por exemplo, mata sem querer, você não identifica o objeto, né?
Então você tem menos karma se você não identifica o objeto. Você mata, joga uma flecha, não sabe qual boi que qual animal que está correndo que está matando, né? Então é uma karma menor do que você escolher um que você está alvejando, né? Você não sabe qual que você vai matar. Você joga uma rede, assim, né? É uma coisa, qualquer que vier, vem. É melhor do que pegar uma lagosta dentro de um aquário e dizer, eu quero aquela. Então essa daí esse karma é... Mas, por exemplo, então no caso de comprar carne, a gente não tem nenhuma das etapas aqui. A gente participa, a gente não tem intenção de matar, a gente não age, né? A gente não identifica. Então, mas a gente partilha do karma, né, consumado ali. Então tem uma etapa, tem a última etapa. Então existe um karma em consumir, em pagar pela carne, porque você está participando do processo todo de matar. Mas ele não fecha todas as 4 etapas. É claro, você deve evitar o máximo possível, né? Mas daí você considera também, novamente, que todas as formas de alimentação envolvem morte, então a gente passa para a etapa de redução de danos, né? Então, redução de danos é caminho do meio, né? Se a pessoa tem facilidade, tem inclinação para ser vegetariano, para ser vegano, melhor, seja ótimo, vai ser bom para sua prática. Faça um voto com um professor autêntico, daí isso se torna uma prática espiritual, né? Pode não ser, pode ser orgulho, pode ser várias outras coisas, mas você pode transformar isso numa prática espiritual e é excelente, você pode fazer isso. Se você não consegue ser vegano, você pode ser vegetariano. Se você não consegue ser vegetariano, você pode evitar de comer carne um dia ou outro da semana, ou de vez em quando, ou no meu caso, por exemplo, eu tento não fazer carne em casa. Então eu não compro carne para cozinhar, assim, para ter em casa. Mas se eu saio na rua, se eu vou num buffet, daí azar, né? Eu considero um pouco assim. Eu sou flexitariano, né? Se alguém me oferece carne, também não tenho problema com isso. Mas já fui vegetariano, acho ótimo. Se as condições melhoram, eu sou mais vegetariano. Ou se as condições... Nunca fiz voto, né? Então, se a pessoa tiver essa inclinação, quiser fazer o voto, vai ser uma boa prática. Se a pessoa não quiser fazer o voto, pode também ser vegetariano, vai ter algum benefício. E se a pessoa quiser ser carnívoro, então pelo menos ela tem em mente diminuir o impacto, né? Então essa é a perspectiva mahayana geral. De forma geral, ninguém deveria olhar feio para alguém que come carne, porque a gente não sabe o grau da prática da pessoa, né? Então, quando uma pessoa perguntou assim, os grandes lamas tibetanos que comem animais. Bom, no caso de um ser realizado, de um grande ser, né? Daí a gente já está falando no nível Vajrayana. Então, no nível Vajrayana, o ser que come carne, diz um certinho assim, poxa, não é que no Vajrayana se autorize comer carne. É que o Vajrayana não vê diferença, trabalha com sabedoria, então não tem diferença nenhuma entre nada. Então, se botar cocô e carne, tem que comer igual. Não pode distinguir. Se a pessoa é capaz de não ter nojo de cocô, daí ela pode comer carne. É basicamente essa é a prerrogativa do Vajrayana. Então, alguns seres realizados têm essa realização, e daí eles também comem a carne. Como eles têm uma prática espiritual muito elevada, em vez deles irem para baixo junto com o animal, é um jeito de beneficiar o animal, eles usarem um alimento. Não é adequado matar, não é adequado... Bom, em um caso ou outro, a gente tem também praticantes Vajrayana que caçam, que é considerado uma não-virtude muito terrível. Para pessoas normais, não é para fazer. É um baita, é um karma muito negativo, caçar, mas... o Vajrayana tem gente muito esquisita que atinge realização de forma muito esquisita. O próprio Shantideva, que, né, a história tântrica do Shantideva, que é o autor do Bodhisattva, que é um livro super idôneo, assim, Mahayana, estilo Mahayana mais belo possível. Daí a pessoa vai ler a história Vajrayana dele, ele virou caçador depois. Como é que explica isso, né? Bom, também tem esse aspecto que ele está beneficiando o animal, né? O Dalai Lama tem no livro Bondade, Amor e Compaixão, está publicado em português, uma explicação dessa prática. Então, é complicado, ele tá fazendo a semelhança entre as escolas tibetanas. E daí ele entra nesse assunto, assim, sobre usar a prática da caça. E tem um outro lama, tipo esse lama do Tien Seshe Dorje, que tinha um rebanho, e ele... Tem uma história muito bonita, né? Ele
Ele abatia, né, os animais e comia, assim. E daí, mas um lama abatia os animais e comia, que coisa terrível. Como é que pode isso? O Mahayana vai olhar assim, Mahayana foge, né? Sai, desconjura um demônio. Lá no Surangama Sutra eles vão dizer, vai aparecer lamas, professores budistas que vão comer carne, mas são demônios. Então, não se aproxime. O Mahayanista fica longe, foge desse cara. Aí, mas o Patrul Rinpoche, que a gente, né, todo mundo admira, e o Patrul Rinpoche era vegetariano. E ele era um ser extremamente realizado também, né? Então tem essa história de que ele e um aluno, eu não sei se era o Nyoshu Ken Rinpoche, que era o aluno do Patrul Rinpoche principal. Acho que era o Nyoshu. E eles vão receber iniciações encontram por acaso, né, o Dochen Sechidor já era nômade, ele andava com o rebanho dele por aí assim e tal. Então eles chegam lá e chegou o Patrul Rinpoche, que legal, vamos fazer uma churrascada, né? Vão lá, matam o bezerro, sei lá que bicho que eles matam, e pegam um baita de um pernil assado, jogam pro Patrul Rinpoche, assim, o Patrul Rinpoche pega, e o aluno pega também, me olha com aquela cara assim meio, o bichinho e tal. E daí, mas daí come, né? Tem que comer na frente do grande lama lá. Ele não é assim, nós fugíamos desse cara, porque esse cara, mais uma pessoa que nem Patrul Rinpoche via qualidades nele, assim. Diz assim, esse cara é um yogi louco, né? Um yogi de lei, ele andava com uma espingarda por aí, tem várias histórias bem intensas dele, né? E um dos Tiense, né? Mas era o Tiense mais selvagem de todos, acho que é o do Tiense Echedord. Mas daí eles estão indo embora, o Nyoshu Ken e o Patrul, e eles olham longe, assim, aquele rebanho lá do lama e tal. E o Patrul Rinpoche diz que está muito triste, assim. Mas por que está triste, Patrul Rinpoche? Eu acho que todas aquelas ovelhas lá, elas vão pro reino puro, né? Agora você, com aquela reação que você teve, que você ficou meio com nojo, meio com pena do animal sendo comido, você não vai para terra pura nenhuma. Você desconfiou do Dochen Sechidord, né? Então você não... E tem várias histórias, na verdade é tradicional no Vajrayana. Eu, por exemplo, tenho certa aversão, certo tipo dobradinho, um negócio que eu nunca comi, né? Mas no Vajrayana é comum, se você é vegetariano, assim, muito brahmane, muito, mas a minha prática espiritual é muito pura, eu só uso branco, eu sou muito, não sei o quê, o seu guru terrível, né, o seu amigo perigoso, o seu mafioso lá que você contratou no Vajrayana, ele vai levar você para comer dobradinha, né? Então ele vai botar aquela comida que você tem mais, mas eu não vou me degradar comendo tal substância tão terrível, tão kármica. Então, é muito comum, tem várias histórias de Mahasiddha que eram brahmanes, e daí o guru Vajrayana deles levam eles para comer carne de porco, que é considerada a maior. Não só mata o porco, não só é horrível, mas o porco é um animal imundo, e perigo naquela época é perigoso comer porco. Porco é um negócio, nossa, um horror, né? Quem comia porco na Índia era pior das piores pessoas, assim. E daí, no caso, essa pessoa, o guru vai lá e faz ela tomar vinho e comer. Se ele não comer, não tem o samaya, né? Daí não tem o samaya, daí não vai se tornar uma relação de guru. Então, um pouco porque a gente tem um orgulho também, né? Um orgulho de ser muito puro, o orgulho de casta, no caso do indiano, também existia, né? Então, se o vegetarianismo for um tipo de orgulho, é bom encontrar um professor que quebra esse orgulho, né? Mas, assim, no Mahayana e na prática, o melhor é ser vegetariano e o melhor é fazer um voto e não comer carne e assim por diante. Então, toda essa flexibilidade mental que a pessoa precisa para ser budista, ela precisa respeitar carnívoro enquanto ela mesma é vegetariana. Então, é um pouco assim, né? E os grandes seres, tipo o Patrul Rinpoche, os grandes seres, eles fazem assim, eles têm um comportamento externo parecido com o dos monges Hinayana, que comem o que é oferecido, não reclamam, né, do que é oferecido, e eles mantêm a ética mais pura possível, jamais matariam um animal, jamais, assim por diante. Aí, internamente, nas emoções dele, eles mantêm a compaixão do Mahayana, e na mente secreta deles, eles são tão
selvagens quanto o Dorchen Siache Dorje, né? Então, essa é a recomendação que o Dunjun Rinpoche vai fazer, assim. Externamente Hinayana, internamente Mahayana e secretamente o pessoal segue o oposto, age que nem um louco, daí não tem realização, daí não tem Hinayana nenhum, não tem Mahayana nenhum, não tem mais nada, né? Só tem a ação de uma pessoa desvairada, né? Então, algumas considerações também que se pode ter com relação à carne, evitar animais pequenos, por exemplo, uma coisa que não se pensa, né? Mas no budismo, o que acontece quando o animal é pequeno? Você come vários. Então, uma galinha alimenta 2 pessoas, 3 pessoas numa refeição, né? Então, quando você mata uma galinha, você alimenta no máximo 3 pessoas por uma refeição, vamos dizer. Vamos dizer 4 pessoas numa refeição. Então, um boi não. Um boi, você mata um boi, mas você alimenta, sei lá, 20, 30, 40 pessoas, né, numa refeição. Então, tem uma conta aí. Essa conta aí é precisa? Não, não é precisa, mas se a pessoa puder evitar matar os menores, evitar comer os menores, né? Então a pessoa pode fazer um voto sectário, assim, um voto parcial. Então não vou comer camarão. Camarão é um animal muito pequeno, né? Às vezes menor, até aqui no Brasil, às vezes matam uns camarões muito pequenos. Então a pessoa pode fazer um voto de não comer camarão, não comer peixe pequeno, não comer daí galinha também. Ela pode ter flexibilidade, ela pode fazer esse voto completamente ou pela metade. Algumas pessoas são muito radicais, então se a pessoa é radical, guarda radicalismo para ela e ela vai lá e faz o mais voto vegano, come luz daí, não come mais, tá resolvido. Se ela não consegue só comer luz, ela come só arroz, tá ótimo, mas não incomoda os outros, né? Eu vou fazer um vídeo também sobre essa questão do convencional e eu acho que vai tocar um pouco no assunto assim, da pessoa que é meio ativista. Isso tem um aspecto positivo, tem um aspecto negativo, né? Então, no Dharma, a gente tem que aprender a conviver. O centro de Dharma que eu frequento, os centros tibetanos, às vezes tem fila vegetariana e fila carnívora, né? Daí os vegetarianos ficam... Não percebi os vegetarianos julgando e nada. Não sei se é muito iniciante, é muito ainda preocupado com... tem isso, o Dzongsa Rinpoche Rinpoche, ele diz que, particularmente no Vajrayana, a gente não está tão preocupado com ética. Ética é um aspecto importante do caminho, né? É importante, mas não é o mais importante. O foco no Vajrayana é em sabedoria. Sabedoria é não discriminação, até certo ponto, né? Então, não discriminação é essa coisa de não se importar com o que está comendo, né? Então, e esse foco em saúde também é um foco não dármico, de certa forma, né? Então, claro, é ótimo não prejudicar a própria saúde através da alimentação. Isso daí é ética de não prejudicar a si próprio, né? Vamos dizer assim. Mas isso não é prática budista, né? Então, as pessoas ficam muito focadas nisso em detrimento da prática do Dharma, daí tem um problema, né? Então, o foco tem que ser maior na sabedoria do que em se autopreservar, do que em preservar essa ou aquela código de conduta e assim por diante, né? Então... ele comenta que se os budistas ficarem assim, uma coisa tipo não comer cachorro-quente na sexta-feira, né? Se prostrar, que seria mais fácil para os budistas, para as pessoas se tornarem budistas, se tivessem umas regras assim bem fáceis de aderir. Se eu aderir a isso, aquilo, daí eu sou budista. Se eu faço assim, assim, assado, eu sou budista. Eu não faço, eu não sou. Mas o budismo é muito mais dependendo de causas e condições, né? Dependendo de circunstâncias e tal. Então, o Patrul Rinpoche era vegetariano, mas não quando o Dorchen Siache Dorje oferecia carne para ele. Aí ele comia carne, né? Então, novamente repetindo, melhor é ser vegetariano. Se você não consegue ser vegetariano, se você é vegetariano, daí seja vegano, vegetariano, faça voto, né? Se você tem inclinação budista. Aí o voto amplifica seu benefício, né? E você também se foca de um jeito mais espiritual nessa prática de evitar impacto através da alimentação, né? E daí, se você não consegue isso, você pode fazer vários votos parciais. Não comer certos animais que são pequenos ou que é muito mais prejudicial ou que estão em extinção, tipo baleia. Você pode fazer um voto de nunca comer baleia no Japão. Pode parecer bobagem, mas fazer um voto, mesmo que você nunca vá comer baleia no Japão, você gera mérito. Você faz o voto, gera mérito. Então,
Aí o problema é que se você tá um dia lá, esquece que você tinha feito voto de não comer baleia, oferecem baleia, você comeu a baleia, daí é um problema. Então, você pode fazer votos parciais, você pode evitar comer carne alguns dias, pode comer menos comida de forma geral, pode pensar no processo, parar para pensar no processo de morte que tem em toda a produção de alimento, refletir sobre o samsara na alimentação, né? Então isso é importante. E você também pode ter esse aspecto não discriminador e praticar para atingir realização, para beneficiar todos esses seres que você indiretamente prejudica ao usar roupa, ao usar eletrônicos, ao usar papel e ao usar comida e tudo isso que você está causando impacto no mundo. Então vai ficar mais urgente essa prática, porque não tem jeito, se você não atingir realização, você não tem como beneficiar esses seres, você tem que fazer isso o mais rápido possível. Então, era esse o recado. Não é difícil. O problema é que a gente quer... É sim ou não? Aí, quando a pessoa perde a capacidade de pensar com nuance, daí a pessoa está perdida, né? Então, é importante refletir sobre as condições dos animais sendo torturados, né, para a produção da comida para nós, e é importante reduzir, na medida que se conseguir, o consumo de alimento que vem diretamente do sofrimento. Todo alimento vem do sofrimento, mas tem algum alimento que vem um pouco mais diretamente do sofrimento, né? Vamos dizer assim. Então, reduzir, isso é importante, mas respeito, né, pela capacidade de prática dos outros e reconhecimento pela capacidade de prática de seres que estão operando no outro patamar. Então, são 5 itens. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira coragem casam bana de amalu jingwene jerezi wante jinja so eza peka jabadu tenjo chi om so chi jamen jabene jana sawa kuncha tu je zetare ba menjo no to de no ne jogi za so da tu tenjo chi chime ko ne pema samba wa sa son la gente se no pa igar ju wan shu ki tu peko ko se je shin se sinda shin shu jing me tu ju tu panangi wan cha tu no tu pa tenor bu yin ne ko pa mo ra sa ne lund de le ta tu tenjo chi peme je son peme zo je peme dan la je ko se so wan pema cho je drama so jin do ni peme lon je do chi pende ju wan ne jembo den ba yo ne pa dan den ba zin be je bon nan ko se ja sen tenjo do sun san je go rin po shen gon do kun da de wa je bo ja ba che ko sa do da pa sa so ade so jin je la do so shin na sang we ba je jo wa dan san balon je do pa jin de lo ba ma hon ba ja go ro pe ma se de ken lo jo son le lo ja zan li sa son cha pa pe do ju sho sun na wa da mi da do sun ge le sho